Quero falar o seguinte, a gente está cobrindo agora uma verdadeira notícia que fura a monotonia do dia a dia, um evento que acaba por reconfigurar a segurança não só no Brasil e nos Estados Unidos, mas mais amplamente. O governo americano acaba de designar o primeiro comando da capital, PCC, e o Comando Vermelho CV como organizações terroristas estrangeiras. E eu que nem estava à disposição agora, já estava em outras, fazendo outras coisas, decidi vir aqui para o escritório, entrar no estúdio e a gente vai discutir o assunto. Afinal de contas, uma notícia como essa convida nós que somos jornalistas para tentar entender isso, desdobrar isso com o público. Então, o que a gente vai fazer ao longo dessa cobertura é que passaremos pelos detalhes do que significa o que aconteceu, o que foi dito, as declarações oficiais. Vamos falar sobre o que significa a designação como organização terrorista estrangeira, FTO, como se fala na sigla estrangeira, Foreign Terrorist Organization. O PCC e o CV se juntam a grupos notórios aí. Estamos falando de Houthis no Iêmen, Hezbollah no Líbano, Hamas, terroristas de ordem, assim, de aparecer no noticiário internacional o tempo todo, desde outros cartéis que recentemente têm sido designados até terrorismo islâmico. A gente vai pontuar o que isso significa na estratégia mais ampla de Donald Trump e então também repercutir outro dos aspectos disso, que é uma questão político-eleitoral que acaba por trazer a viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos para um outro patamar. Aí você que está assistindo pode gostar, pode não gostar, mas vou compartilhar com você minha análise e o que eu acredito que isso significa em termos da viagem dele e da estatura do que houve nos Estados Unidos ao longo dos últimos 3 dias. Porque, de fato, é um fenômeno que, para além da implicação para o crime organizado, tem uma implicação para a eleição que acaba por dar muito mais fôlego ao que foi a visita de Flávio aos Estados Unidos. Bem, dado então que essa é a nossa pauta, eu vou começar com vocês passando pelo que acabou de acontecer. Então, a produção aqui estava me ajudando e a gente separou algumas das questões. Eu quero começar com essa daqui. Então, o secretário de Estado, Marco Rubio, publicou aqui. Ele que lida, bom, para quem não está acompanhando o Jornal Internacional, é o cargo equivalente a ministro das Relações Exteriores nos Estados Unidos. O primeiro comando da capital e o Comando Vermelho são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. O seu alcance se estende por toda a nossa região e país adentro. Hoje eu designei essas organizações como organizações terroristas estrangeiras e grupos, especialmente, e grupos globais, vamos lá, terroristas globais especialmente designados. Existe uma inversão na semântica no inglês, me compliquei aqui. O governo Trump vai continuar utilizando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossos interesses de segurança nacional e negar financiamentos e recursos para narcoterroristas, que é como classificou o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho. Então, tem o release de imprensa aqui do Marco Rubio. Eu vou ler ele na íntegra. São 4 parágrafos que expandem o que ele falou nessa publicação. Então, se lê aqui no link que ele coloca, esse link dá para uma página do Departamento de Estado, onde se lê o seguinte. Estou olhando aqui para baixo porque eu estou lendo com vocês. Hoje, o Departamento de Estado dos Estados Unidos está designando o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital como terroristas globais especialmente designados, SDGTs, que é a sigla em inglês, e pretende designar os dois como organizações terroristas estrangeiras com efeito no dia 5 de junho de 2026. O Comando Vermelho e o primeiro comando da capital são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil e juntas comandam milhares de membros e orquestraram ataques brutais contra policiais brasileiros, servidores públicos e civis. A sua influência e suas redes ilícitas se estendem para muito além das fronteiras do Brasil, por toda essa região e país adentro. O governo Trump vai continuar a utilizar todas as ferramentas disponíveis para proteger a nossa nação e os nossos interesses de segurança nacional ao manter drogas ilícitas fora de nossas ruas e disruptar as revenue streams, as correntes de financiamento, os fluxos de caixa que financiam narcoterroristas violentos. A ação que foi tomada hoje pelo Departamento de Estado demonstra, para mais além, o compromisso inabalável do governo Trump em desmantelar cartéis e organizações criminosas na nossa região e garantir a segurança do povo americano. E aí tem uma série de registros legais que essa ordem é feita de acordo com tal e tal provisão legal nos Estados Unidos. Depois o Christopher Landau, que é o subsecretário de Estado, e explicando, tem 5 ou 6 subsecretários de Estado que são os braços direitos de Marco Rubio. Alguns deles fizeram alguns dos pronunciamentos mais notórios que houve mesmo relacionados ao Brasil, quando a gente falava sobre o desdobrar da crise das sanções sob a Lei Global Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes no ano passado. Um deles era o Darren Beattie, que não, ele era interino, tá? Agora a Sarah Rogers foi colocada no lugar dele, tem que ter uma sabatina do Senado, aí tô me perdendo no trâmite burocrático. Mas ponto é, são algumas das pessoas que anteriormente mais falaram sobre o Brasil, e agora um deles, que conhece o Brasil bem, chegou a twittar em português no passado, Christopher Landau, também se manifestou, compartilhando o que disse Marco Rubio, e arrematou.
Essas organizações criminosas baseadas no Brasil, violentas, trazem uma grave ameaça de segurança não só para o povo brasileiro, mas para todos os povos do hemisfério ocidental, incluindo os Estados Unidos. Sob o presidente dos Estados Unidos, @Real Donald Trump, e o @Secretário Rubio, nós tomamos essa ameaça muito a sério e estamos comprometidos em combater e destruir essas organizações. Então esses são os pronunciamentos que vieram até agora, dando prazo do dia 5 de janeiro para que seja designado como organização terrorista estrangeira. Bem, é uma coisa que, agora com os fatos em mãos, a gente desdobra as implicações disso. Vou começar com o primeiro ponto. O que significa essa designação, o quão grave é ou não é isso? E posso dizer que a gravidade é muito grande. Quando a gente fala sobre organizações terroristas estrangeiras, a gente discute uma abertura da caixa de ferramentas dos Estados Unidos para lidar de formas diferentes com essas redes. Posso até deixar aqui a publicação do Marco Rubio ao meu lado. Nesse tipo de cobertura, o público normalmente quer as imagens, então vou continuar aqui. Bem, isso abre o ferramental americano para fazer uma série de sanções que, essencialmente, primeiro, tornam muito complicada a vida dessas organizações terroristas estrangeiras em termos de atuar com redes de lavagem de dinheiro, e uma coisa que é muito comum no Brasil, que é a mescla entre agentes legítimos e ilegítimos. Então, o PCC trabalha, mas não trabalha sem bancos, contas bancárias, laranjas, empresas de fachada, advogados e por aí vai. Essa designação como organização terrorista estrangeira e como agente global especialmente designado traz um entrave para tudo isso. Basicamente, tem uma aplicação muito parecida com o que é as sanções do Tesouro Americano sob a Lei Global Magnitsky, aonde se torna criminoso ter contato financeiro com essa entidade. Novamente, torna criminoso ter contato financeiro com essa entidade, vira um crime nos Estados Unidos prestar apoio a ela. E da mesma forma como se discutiu muito quando se falava das sanções sob a Lei Global Magnitsky de empresas como Itaú, Banco do Brasil, principalmente no sistema financeiro, que também tem operações nos Estados Unidos, isso agora ganha uma dimensão pujante quando a gente fala dessas sanções e do primeiro comando da capital. Vamos primeiro a questão do PCC e depois CV. O primeiro comando da capital, quando a gente fala de operação narcofluxo com os influencers, e quando a gente fala sobre a operação Carbono Oculto, quando houve então o escândalo na Faria Lima, com como o primeiro comando da capital possuía na Faria Lima mecanismos para lavagem de dinheiro, armazenagem de dinheiro e por aí vai, a gente começa a entender rapidamente como, se isso era verdade, se essa investigação progride nesse sentido, se está discutindo uma grande quantidade das pessoas e entidades nessa hierarquia, nessa rede, podendo ser essencialmente sancionadas pelo Tesouro Americano. As restrições vão desde diplomacia até sanções financeiras, conforme a gente descrevia. Então, Tesouro e Departamento de Estado atuando juntos para impor essas sanções. Parte disso passa pelos mecanismos do Tesouro, o OFAC, Office of Foreign Asset Control, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. Essa é uma das consequências. E quando a gente fala sobre crime organizado, se discute dominação horizontal, então território amplamente sendo dominado, e claro, dominação vertical, ou seja, na hierarquia. Por exemplo, o que eu estava descrevendo de uma infiltração e de uma participação de redes que passam por Faria Lima, advogados, servidores públicos, nisso se está discutindo infiltração vertical no sistema, geograficamente ali em São Paulo, mas por todo esse sistema. Horizontal, ocupação de território. Essas facções criminosas brasileiras se envolvem nesses dois pontos. Então existe tanto uma questão de infiltração no aparato estatal e no aparato não só estatal, mas empresas, servidores, assim, público-privado, é uma infiltração imensa na forma como as instituições brasileiras funcionam, e isso não é notícia de hoje. Mas também existe o aspecto amplo de ocupação territorial, quando a gente fala que dezenas de milhões de brasileiros vivem em territórios onde o crime tem uma autoridade estatal maior que o próprio Estado. Quase como se fosse um invasor estrangeiro. Não à toa, em especial depois daquela operação que houve em outubro passado no Rio de Janeiro, o crime organizado e o combate ao crime organizado se tornaram a principal pauta da eleição de 2026. Agora teve um crescimento um pouco de saúde, não sei, ebola aí na África tá pipocando, o pessoal talvez se preocupe, teve alerta emitido pela OMS. Claro que a saúde sempre é uma preocupação grande, mas estou tentando conjecturar aqui porque ela pode ter subido nas pesquisas nos últimos 2 meses aí sobre qual é a principal prioridade. A corrupção também, caso do Banco Master, fez subir um pouco, mas ali empatado com saúde em primeiro lugar, de acordo com Paraná Pesquisas, e Datafolha segue a segurança pública. E como eu disse, as duas coisas se relacionam. Dezenas de milhões de pessoas vivendo sob o jugo do crime organizado, sem acesso a serviços do Estado, e aí, claro, pesquisas como essa citando isso como a principal preocupação. Isso ajuda a gente a entender como essas sanções podem ter um impacto dessa magnitude. Mas um segundo ponto que eu acrescento agora
se relaciona também mesmo a como isso pode ter um impacto mais amplo para além apenas do Brasil. A gente fala sobre o PCC com redes amplas no Paraguai, e tem um mapa até que eu pedi que a apuração resgatasse brevemente. Isso aqui é da Insight Crime, uma pesquisa que já está até um pouco desatualizada de alguns anos atrás, mas ajuda a gente a ilustrar a abrangência quando se fala de Paraguai e Bolívia. O Porto de Guayaquil tem 22 organizações criminosas operando no Equador, e é também um hub onde existe transbordo de drogas, drogas, armas, atividade ilícita, falando também, dialogando com organizações criminosas brasileiras. Tríplice fronteira no Paraguai, aí para pegar o Paraguai novamente, e por aí vai. Com isso a gente começa a entender como, justamente, a narrativa que vem, não sei se a narrativa é a palavra apropriada, a apuração, a designação que vem a partir dos Estados Unidos, também começa a tocar em redes mais amplas. Afinal de contas, interações noticiadas, bem documentadas, entre Hezbollah e facções criminosas brasileiras, Farc e facções criminosas brasileiras, são peças-chave do quebra-cabeça do crime na América Latina. Com esse gancho, enquanto a gente falou disso a respeito da perspectiva do que significa, vamos discutir isso agora da perspectiva do que significa com os Estados Unidos. A gente trouxe isso para a questão brasileira e como isso pode impactar com sanções financeiras, mas vou fazer um desenho da estrutura de combate ao crime do governo americano, porque isso vai ajudar a gente também a entender outro aspecto das consequências mais amplas disso. Então, o presidente americano, e quero garantir que a coisa é muito de última hora, pessoal, então pedir que vocês fiquem comigo conforme eu encontro aqui as informações que eu separei para a gente discutir. Muito bem. Então, aqui a gente tem uma publicação de 3 de março do Comando Sul dos Estados Unidos, onde seria o seguinte: em 3 de março, as forças militares equatorianas e americanas lançaram operações contra organizações terroristas designadas no Equador. Acabei de falar que, segundo a Insight Crime, um dos principais think tanks que rastreia isso, a gente está falando também de facções criminosas brasileiras operando no Equador, que, quando isso foi publicado, não estavam nessa designação, mas agora estão. Segue, as operações são um exemplo contundente do compromisso dos parceiros na América Latina e no Caribe no combate ao flagelo do narcoterrorismo, mesmo termo utilizado por Landau, subsecretário de Estado, ao divulgar esse release agora. Segue, juntos estamos tomando medidas decisivas para enfrentar os narcoterroristas que há muito tempo infligem terror, violência e corrupção aos cidadãos em todo o hemisfério. Elogiamos os homens e mulheres das Forças Armadas, segue então elogiando aí o Exército do Equador. Estou pegando esse gancho para trazer à tona o seguinte: enquanto em governos tradicionais uma designação como essa abria o ferramental americano para sanções financeiras, e a gente acabou de descrever, fazendo um paralelo com a Operação Carbono Oculto, a dimensão que isso pode ter, nesse governo, um governo atípico, tem quem goste, tem quem não goste aqui, tentando trazer informação. Ponto é, em um governo que quebra com moldes muitas vezes pré-estabelecidos no establishment de governança americano, essa designação no governo Trump também significou antes o uso de força. Novamente, essa designação no governo Trump significou antes o uso de força. Para ir para um exemplo concreto, além desse que a gente está vendo aqui ao lado do Equador, no Caribe e no Pacífico, quando houve aqueles ataques aos narcoboats, como se chama nos Estados Unidos, aos barcos terroristas, os barcos dos narcoterroristas, muitas vezes antes isso era precedido por uma designação como organização terrorista estrangeira. Isso é uma coisa que foi verdade quando se fala do cartel dos sóis de Maduro, do Tren de Aragua na Venezuela, que também estaria em conluio, diz o governo americano, com o cartel dos sóis, que é o cartel... É como se nomeia normalmente o conluio entre as forças armadas da Venezuela e o narcotráfico. O cartel dos sóis é porque os generais venezuelanos tinham sóis aqui nos uniformes, nos ombros. Posso seguir, cartel Jalisco de Nueva Generación no México, cartel Jalisco da Nova Geração, entre outras, cartel de Sinaloa. Assim, por Colômbia e México o negócio é abrangente. E por aí se entende. Nesse governo isso pode também significar o abuso da força. Fosse essa designação, houvesse ela ocorrido, 4 meses atrás, o exército do Equador, junto ao exército americano, nas operações conjuntas que houve lá no país, poderia, por que não, se encontrasse um faccionado do PCC ou do CV, ter abrido fogo. Tem algumas outras questões aqui que eu trago para a gente pontuar. Isso também foi verdade em termos de assistência de inteligência, quando se falava do cartel Jalisco de Nueva Generación. Em espanhol é complicado de pronunciar, trocando aí do espanhol para o português. Mas esse cartel mexicano também teve assistência. Esse foi um caso notório. Vocês vão lembrar, teve um resort que foi colocado em chamas pelos correligionários quando o chefe desse cartel foi eliminado. O ponto é, havia designação, os Estados Unidos fizeram uma cooperação abrangente de inteligência com as forças mexicanas para fazer aquilo acontecer, quando o El Mencho Oseguera foi então capturado. São exemplos, desde os barcos no Caribe, os barcos no Pacífico, o combate junto ao Equador, e agora essa designação
trazendo também isso à tona no Brasil, até cooperação de inteligência no México, de o que isso pode significar em um governo que tem uma interpretação mais vaga do que essa designação permite que os Estados Unidos façam, certo? Até porque o fentanil é uma das principais preocupações do governo americano, uma droga pesadíssima, que foi a principal causa de morte dos Estados Unidos em determinados anos. E, bem, houve registros anteriores do PCC e do CV se envolvendo em tráfico de fentanil que poderia chegar, por fim, aos Estados Unidos. Uma coisa que, claro, ajuda nessa designação. Nesse panorama, eu tenho aqui a Estratégia de Segurança Nacional do governo americano e a gente vê isso sendo colocado plenamente em prática. Publicado no último dia de novembro de 2025, esse documento trazia para o papel o que já era a retórica de Trump. A América Latina é prioridade, e aqui, Irã, Rússia, China, Cuba. A possibilidade de que esses agentes tragam uma ameaça imediata aos Estados Unidos, a poucos quilômetros de suas fronteiras, não é uma coisa que a administração vai tolerar. Existe uma preocupação de segurança grande aqui. Por um lado geopolítico, por outro lado, falando apenas de narcotráfico, e as duas coisas se confundem amplamente. Vou falar mais disso na sequência, certo? Mas vale a pena, enquanto eu estou pontuando isso, a gente trazer o trecho ao qual eu me refiro. Então eu vou ler junto com vocês, porque isso ajuda a gente, tendo situado isso com as possíveis consequências no Brasil, também situar isso com as consequências de forma mais abrangente que pode ter quando se fala de entender a estratégia de Trump. Vamos lá. Aspas para a Estratégia de Segurança Nacional. Queremos garantir que o hemisfério ocidental permaneça razoavelmente estável e bem governado o suficiente para prevenir e desencorajar a migração em massa para os Estados Unidos. Queremos um hemisfério cujos governos cooperem conosco contra narcoterroristas, cartéis e outras organizações criminosas transnacionais. Queremos um hemisfério que permaneça livre de incursões estrangeiras hostis ou da posse de ativos-chave e que apoie cadeias de suprimento críticas. E queremos garantir nosso acesso contínuo a locais estratégicos importantes. Em outras palavras, afirmaremos e aplicaremos uma, aspas, corolária Trump à doutrina Monroe. É esse trecho ou temos mais algum? Não, era esse o trecho. Bom, perfeito então. Quando se fala de uma corolária Trump, está se referindo à corolária Roosevelt. E quando se fala de doutrina Monroe, se refere ao presidente James Monroe. Em breve retrospectiva histórica, em 1823, os Estados Unidos estabeleceram que tratariam os países que proclamassem independência nas Américas, México, Brasil, na época era uma onda toda, como países independentes e não colônias rebeldes europeias. A ideia de América para americanos significava que os Estados Unidos, como nasceram de uma rebelião anticolonial, teriam que reconhecer outras rebeliões anticoloniais. Então, enquanto eles não interfeririam no meio das guerras de independência, uma vez que a independência fosse proclamada, eles então reconheceriam esses países. Não à toa, logo depois da Argentina, nos primeiros dias da proclamação de independência em 1822 do Brasil, os Estados Unidos foram o segundo país, como eu disse, logo depois da Argentina, a reconhecer o Brasil como uma nação soberana e independente, começando mais de 200 anos de laços diplomáticos. Muitas vezes isso é citado como um quê de os Estados Unidos impondo uma agenda na região, e isso se tornou mais prevalente a partir aí da virada do século XIX para o século XX, quando teve a tal corolária Roosevelt. O presidente Teddy Roosevelt fez então a situação de que ali era uma zona de interesse privilegiado dos Estados Unidos versus outras potências. Bem, essa corolária Trump mistura todos esses elementos históricos e por aí a gente tem algumas ferramentas para interpretar o que ele quis dizer. Bem, agora pontuei o que aconteceu, pontuei os possíveis impactos em termos legais para o Brasil e o enquadramento disso na estratégia mais ampla de Donald Trump. Agora que isso está entendido, quero fazer um terceiro ponto, que é a leitura disso a partir da perspectiva das eleições que vêm à tona em outubro. Uma breve ressalva, o canal, o Epoch Times Brasil, tanto aqui no YouTube quanto nos outros lugares onde publicamos, não apoiamos, por princípio, uma diretriz editorial, apoio a nenhum candidato. Muita gente me criticou quando eu fiz comentários sobre a visita do Lula, outras pessoas naturalmente vão criticar aqui, tá tudo certo, todo mundo tem essa questão de opinião, mas só para trazer esse ponto para quem está se perguntando se, mas isso é uma análise em específico apoiando algum candidato? Não, mas é o que me parece, e isso também vai levar a gente da notícia para análise e opinião, certo? Feita essa ressalva, vamos lá então. A visita de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, que agora ele voltou ao Brasil hoje, recebido no aeroporto até calorosamente por muitos apoiadores, foi um momento onde, depois dos áudios que vazaram, onde ele conversava com Daniel Vorcaro, e claro, muito debate sobre o filme Dark Horse, que retrata a vida de seu pai, filmado com o mega astro Jim Caviezel, grande estrela que também teve, em filmes anteriores, interpretou, puxa, agora está me escapando o nome, no Sound of Hope, Som da Esperança, não, Sound of Hope é outra coisa, Sound of Freedom, Som da Liberdade. Notícia de última hora, a gente se confunde, pessoal. Mas bem, o mega astro, então, e houve essa controvérsia quando vazou aquele áudio.
Quando ele foi para lá, muita gente dizia que ele tentaria fazer uma coisa parecida com o que Lula fez. Lula foi no início de maio, depois de ter tido uma derrota histórica no Congresso. O Messias não foi aprovado, primeira vez desde 1894, e tentou, então, dar um tapa na reputação, dando aquela conversa com Donald Trump, tira uma foto e faz cara de estadista. Quando ele foi para lá, não se sabia o que ocorreria, depois de fato, as pesquisas apontarem uma queda de popularidade para Flávio depois daquele áudio. Voltando agora de lá e com essa designação, o resultado é o melhor possível, me parece, em termos reputacionais. Quando ele foi lá e foi atendido por Donald Trump, ainda como pré-candidato, recebendo um aparente tratamento de chefe de Estado, era um cenário onde já havia uma aparente repercussão positiva. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, foi entrevistado aqui no canal ontem, na quarta-feira, e ao entrevistá-lo ele também compartilhava desse parecer. Isso pode dar um fôlego para a campanha. Mas a gente falava apenas do momento onde ele se encontrou com Trump. Posteriormente, hoje, se encontrou, melhor dizendo, se encontrou na terça-feira com Trump, na quarta-feira se encontrou então com Marco Rubio e J.D. Vance. Alguns pontos sobre isso. De acordo com o entorno de Flávio, ele não foi lá pedindo para se encontrar com J.D. Vance ou com Marco Rubio, os dois principais cotados para serem os próximos presidentes dos Estados Unidos, dentro do Partido Republicano. Claro, a gente não sabe se os democratas podem ganhar a próxima eleição, mas seriam os mais cotados para serem os candidatos republicanos. Foi lá então a convite deles, e o que se relata publicamente é que a conversa circulou demais em volta do crime organizado e de pedidos para que houvesse essa designação de organização terrorista estrangeira. Uma coisa que Flávio pedia até mesmo na coletiva que ele havia feito anteriormente nos Estados Unidos. Certo? Então, a partir desses pontos, e desdobrando isso, se vê que se houve esse pedido e um dia depois a designação, há um aparente ganho político. Ora, ele falou publicamente na coletiva de imprensa que pediu isso, 2 dias depois a coisa acontece. Ele disse que Lula havia pedido para que isso não ocorresse e que fossem entregues recursos minerais. Enquanto é campanha e pode ser retórica dele, não tem como verificar o que aconteceu na conversa entre Lula e Trump, fica com essa aparência de que é um momento extraordinário na campanha por agora, mostrando o trânsito na Casa Branca, o convite das 3 figuras mais influentes ali, o presidente, o vice-presidente e o secretário de Estado, que também é o conselheiro de Segurança Nacional, ocupa uma diversidade de cargos, diretor interino da USAID. Nos Estados Unidos tem até meme com isso, tá? De que o Marco Rubio vai ser o novo treinador de tal time que está sem técnico e coisa do tipo. Dados esses acontecimentos, a estatura do que acontece agora tem impacto não só no combate ao crime organizado no Brasil e na estratégia de Trump para a América Latina, mas acaba por ter também um impacto, pelo menos no momento, em uma eleição muita coisa pode acontecer, mas em superar o momento de queda de popularidade de Flávio Bolsonaro e dar para ele muito fôlego em termos do trânsito com a Casa Branca. Também vindica, de certa forma, o trabalho que é feito nos Estados Unidos pelo irmão Eduardo Bolsonaro e pelo jornalista Paulo Figueiredo, os interlocutores responsáveis por articular grande parte dessa agenda. E, assim, eu confesso ignorância. O que eu sei, o que eu não sei, tenho que ter honestidade intelectual. Eu não sei até que ponto ou quais são os específicos do agendamento dessa visita, mas independentemente de saber ou não isso, a retrospectiva do trabalho que foi feito nos Estados Unidos para que se chegasse a esse momento, indubitavelmente passa muito pelos dois. Entrevistei tanto Paulo quanto Flávio no meio do ano passado, agora vai fazer coisa de 11 meses, e esse trabalho lá já era feito de forma efusiva. Então, independentemente dessa agenda específica ou dos pormenores, fato é que vindica um longo trabalho de posicionamento, de tentar linkar e abrir portas entre os direitistas brasileiros e os direitistas nos Estados Unidos. Agora, dado que foram feitos esses 3 pontos, então, o que isso significa para as facções no Brasil, o que isso significa para a estratégia de Trump na América Latina e o que isso significa em termos de análise política eleitoral para a campanha de Flávio, trago um último ponto que é o que eu estou observando na sequência do que pode acontecer mais adiante. Essa viagem agora rendeu aparentemente essa designação, o que demonstraria algum trânsito. Outras coisas que se reputa terem sido pedidas, isso, a fonte é pública, o Paulo Figueiredo tem falado consistentemente sobre isso, né? O jornalista que estava lá então junto com o Flávio, para quem não estiver acompanhando essa pauta de perto, ele é talvez a principal pessoa reportando sobre isso, porque é fonte primária. Então pontuou que outras coisas foram discutidas, algumas publicamente ele revelou, outras não, mas falou a respeito também de sanções sob a Lei Global Magnitsky, terem sido outro tópico de discussão. Poderia mais algo que foi discutido ali vir à tona? Um segundo ponto. É do interesse tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos que haja uma parceria entre os dois países para a exploração de terras raras. A China retém 44% desses minerais críticos que fazem aí desde dos smartphones até, sei lá, caça de combate F-35. São 17 compostos metálicos que são utilizados para a indústria bélica, para a indústria de tecnologia moderna e por aí vai.
os Estados Unidos têm um problema. Eles dependem da China para um monopólio quase do processamento da maioria desses minerais e, em termos de reservas naturais, o Partido Comunista Chinês consegue se impor em 44% delas que estão na China continental, China comunista. O Brasil é o segundo país que mais tem reservas de minerais de terras raras, mas não possui a tecnologia para o processamento acontecer aqui, localmente. Existe um ciclo onde, toda vez que um país vai fazer alguma questão para poder processar terras raras, mesmo os que têm menos recursos. Os Estados Unidos, por exemplo, têm um pouco em Mountain Pass, na Califórnia, o Canadá tem um pouco mais, a Austrália. Mas o ponto nevrálgico do que eu quero dizer é que a questão não é os minerais, a questão é o processamento. E toda vez que uma indústria foi se impor para processar esses minerais, o resultado foi o Partido Comunista Chinês subsidiando as suas próprias indústrias para baixar o preço até o adversário quebrar e depois retomar o seu monopólio. Isso aconteceu sucessivamente desde 1995, quando essa indústria, para que acontecesse o que agora acontece, se tornou uma prioridade estratégica de Pequim. Mas, tanto líderes europeus quanto o próprio presidente americano, e mesmo na época do Biden já se discutia isso, estão agora determinados a não importa o quanto o Partido Comunista Chinês subsidie, tem que haver uma diversificação de minerais de terras raras. O Brasil seria um parceiro que teria uma posição logística favorável para os Estados Unidos, podendo, por exemplo, de alguma forma, ter ferrovias que escoassem isso rapidamente saindo de Goiás e Minas Gerais. E fazer o processamento aqui faria sentido em termos de diversificar fontes e também permitir que aliados americanos, por exemplo, dentro da OTAN, tivessem o Brasil como um outro fornecedor. Isso é uma pauta que transcende partido político, transcende essa eleição, tá? Isso é uma pauta de Estado. Tanto é que, quanto que se critique, o atual mandatário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também foi ali aparentemente buscar isso. Claro, existe uma questão sobre como interpretar o fato. Flávio fala que foi ali para entregar isso em troca de não se designar o PCC e o CV como organizações terroristas. Bom, não tem como se saber o que foi discutido de fato, mas o ponto é, essa pauta é chave, uma coisa de Estado que transcende partido político e atualmente interessa até ao atual governo. Então, uma das coisas a se monitorar, o que pode vir mais adiante, em especial a questão de terras raras. Ou ainda, se Flávio subir nas pesquisas, poderia haver um cenário, me pergunto, tá? Não estou fazendo nada taxativo. Agora, meus questionamentos sobre o que pode vir adiante. Se poderia haver algum cenário onde Trump empurrasse com a barriga algum tipo de decisão para ver o que acontece em outubro e aí começasse essa parceria logo no início do próximo governo para dar algum tipo de fôlego a um aliado político? Não sei, só uma conjectura aqui a respeito do assunto. Mas é uma conjectura de que também pode acontecer algo com as tarifas. Sei lá, entrar de repente um outro governo em janeiro de 2027 e aí existe rapidamente alguma renegociação que dá um fôlego para a diplomacia desse novo governo num primeiro momento. Algo assim foi discutido. À luz do que a gente está vendo agora com PCC e CV, são possibilidades que eu não descartaria, mas são só minhas primeiras impressões agora com essa designação que, como eu disse, reinterpreta e dá outro significado à viagem de Flávio aos Estados Unidos. Bom, então a gente passou por 4 tópicos agora nessa live. Eu comecei relatando para você o que foi designado pelo governo americano. Em 5 de junho, entra em vigor sanções como organização terrorista estrangeira para PCC e CV e passamos pelos pronunciamentos. Segundo ponto, falei sobre como isso pode impactar os entes sancionados, desde sanções financeiras até num governo não convencional, ação bélica, passar fogo. Aconteceu no Caribe, no Pacífico, no Equador, Guatemala, México, em diferentes formas. Apesar de, claro, o Brasil ser um caso particular, só estou falando que existe um precedente. O terceiro ponto que eu discuti era como isso engrandece da perspectiva político-eleitoral a visita que foi feita por Flávio Bolsonaro. E o quarto ponto, as pautas que eu estou monitorando para o que pode seguir adiante.